A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 51 e versículo de número 6, que diz assim: Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. Agora nós vamos ler o versículo de número 49, que diz assim: Como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Agora o versículo de número 64, que diz assim: E dirás, assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava usando o profeta Jeremias para dizer que iria acontecer a queda de Babilônia. Talvez você está olhando para os teus inimigos hoje e vendo eles aparentemente fortalecidos. Babilônia também parecia e realmente era uma cidade muito fortalecida. Era uma cidade muito fortificada, a ponto de Nabucodonosor, lembra? Que ele se ensoberbeceu, que ele achou que ninguém poderia com ele, que ele era o melhor, que era por causa dele que ele tinha aquele império todo. E a Bíblia diz que Deus fez com que Nabucodonosor fosse comer erva do campo, né? Fosse comer capim. Então nós vamos observar que o nosso Deus, ele realmente permitiu que a Babilônia se elevasse em um nível grande. Ele permitiu com que Babilônia tocasse no povo do Senhor, no povo dele. O povo do Senhor foi tocado. Nós vamos observar que Babilônia foi realmente, vencedora contra Jerusalém. Mas chegou um tempo em que o Senhor disse: eu vou fazer justiça. Chegou um tempo em que o Senhor disse: eu vou afundar, rabaia, rasto e decanta. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que por um tempo Ele até permitiu algumas injustiças na sua vida para te moldar. O povo de Israel necessitava realmente ser moldado. Irmãos, não podemos ser hipócritas. Nós sabemos que nós como seres humanos necessitamos ser moldados, ser transformados. No momento da luta a gente não entende, no momento da perseguição a gente não entende, da adversidade a gente não compreende, mas depois a gente olha e vê como nós nos tornamos pessoas melhores depois de Deus permitir algumas lutas na nossa vida, como a gente amadureceu mais. E Deus está dizendo para você: tudo que eu permiti na sua vida, toda perseguição, toda adversidade foi necessária. Declare comigo: o meu Deus permitiu coisas necessárias na minha vida para me amadurecer. O meu Deus permitiu coisas necessárias na minha vida para me amadurecer. Deus permitiu algumas coisas na sua vida, permitiu algumas lutas na sua história, mas elas foram necessárias. Coloque isso na sua cabeça e no seu coração. Porque você necessitava amadurecer. O povo de Israel precisava passar por aquilo. Era uma peneira. Deus estava limpando o povo. Deus estava purificando o povo. O povo estava realmente desagradando a Deus com as suas ações, com o seu modo de viver, com o seu modo de agir. Deus avisou. Eles não deram ouvidos e foram para o cativeiro. Mas o Senhor disse para o povo que o cativeiro não seria o fim do povo do Senhor. Como Deus é misericordioso. O cativeiro não seria o fim, aleluia, do povo de Deus. Declare comigo: esse cativeiro não é o meu fim. Esse cativeiro não é o meu fim. E Deus estava aqui garantindo, usando o profeta Jeremias para dizer: Babilônia vai ser afundada. Quem tocou em vocês vai ter uma paga. Não pense você, irmãos, que porque você estava sendo tratado, sendo moldado por Deus, e pessoas tocaram em você, e pessoas com a permissão de Deus, porque tudo que te aconteceu, assim te diz o Senhor, foi com a permissão de Deus, aleluia, para que você fosse realmente moldado, trabalhado pelo Senhor. Mas não pense você que Deus esqueceu do que te fizeram, não, porque Ele não esqueceu. Deus não esqueceu do que Babilônia tinha feito, aleluia. Babilônia tinha servido naquele momento, para Deus como um objeto para tratar, para trabalhar na vida do povo de Israel. Aquela humilhação ali toda era para que o povo se voltasse ao Senhor. Era para que o povo reconhecesse Deus como Deus de Israel. Mas havia chegado um momento em que Deus estava dizendo: está chegando um tempo que eu vou afundar essa Babilônia.
Está chegando o tempo, como Deus é mistério, que eu vou tocar naqueles que tocaram no meu povo. Por mais que o meu povo tenha coisas, né? Você tem coisas para ser trabalhado, eu tenho coisas, nós temos coisas para ser trabalhados por Deus, mas por mais que a gente tenha coisas para ser trabalhado por Deus, o Senhor toca naqueles que nos tocam. O Senhor toca, chega um tempo em que Deus lembra. Eram 70 anos de cativeiro, mas logo após os 70 anos, o Senhor prometeu que ele atentaria para o seu povo. E não somente para restituir, para restaurar, mas também para fazer justiça. Mas também para elevar, aleluia, aquela Babilônia que estava lá em cima, para levar ela que estava elevada, porque ela estava elevada, ela estava acima, Deus permitiu ela ser engrandecida, ela ser grande, mas Deus ia levar ela de uma elevação para uma grande queda. Você vai observar que o profeta Jeremias, ele vai dizer aqui, ó, que a Babilônia seria afundada e nunca mais se levantaria. Versículo de número 64, e dirás, assim será afundada a Babilônia, não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Era o próprio Deus que ia fazer justiça. E o Senhor diz para você, tudo o que você enfrentou foi necessário. Existem coisas aí que doeu, eu não estou falando que o cativeiro não dói. Eu não estou falando que o cativeiro é fácil, mas é necessário. Nós somos moldados, somos trabalhados, somos lapidados. E chega um tempo em que Deus dá um basta rabarrasto no cativeiro. Mas não somente no cativeiro. Naqueles que criaram cativeiro, aleluia, para tentar destruir o povo do Senhor. E chegou esse tempo na sua vida. Chegou um tempo em que Deus vai começar. Guarde isso no seu coração, porque você vai lembrar dessa palavra. Deus vai começar a quebrar cativeiros na sua vida, tirar você de situações de opressões e vai começar a tocar em quem te tocou. Porque isso é Bíblia. Deus estava deixando bem claro. Os inimigos do povo de Israel não ficarão de pé. Os inimigos do povo de Israel não vão permanecer. E o Senhor diz para você, aqueles que se levantaram contra você não vão permanecer, porque o Senhor vai começar a tocar. Porque o Senhor vai começar a paralisá-los. Deus, irmãos, é um Deus justo. Deus é um Deus fiel, aleluia. Deus é um Deus grande. Jamais, guarde isso no seu coração. Ele vai permitir com que o seu povo seja anulado pelos inimigos para ficar parecendo que o exército inimigo tem mais força do que o nosso Deus. Nunca. Deus nunca vai deixar os inimigos imperarem por causa do grande nome dele. Ele não vai deixar. Ele não deixa, irmãos, não é porque nós somos merecedores, é por causa do grande nome dele que nós carregamos. Porque nós carregamos nomes de servos. Quem olhava para Israel sabia que havia um Deus ali. Sabia que havia um Deus que já tinha pelejado por aquele povo, que já tinha aberto o mar vermelho, que já tinha feito muitas coisas. Mas aquele povo estava em desobediência e Deus permitiu algumas lutas. Mas chega um tempo em que Deus cessa as lutas. E através dessa palavra, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que chegou um tempo em que Ele vai cessar algumas lutas na sua vida. E que haverá algumas justiças que começarão a acontecer. Deus estava prometendo, aleluia, através aqui do profeta Jeremias, usando ele para falar que nunca mais Babilônia ia se levantar, não ia ter mais opressão de Babilônia. O Senhor disse para você que existem opressões que o Senhor está arrancando do seu caminho que nunca mais vai se levantar. Tem inimigos que você vê hoje que você nunca mais vai ver, aleluia. Tem pessoas que você contempla hoje que você nunca mais vai contemplar. Lembra do exército de Faraó quando ele se levantou contra o povo de Israel? Pois é. O povo de Deus viu ele naquele momento, enquanto ele estava perseguindo, mas depois nunca mais viram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mar vermelho se fechou e o exército de Faraó se tornou corpos mortos. Porque Deus dá vida e tira a vida. Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele tem todo o poder. E se preciso for, aleluia, ele abre a sepultura, lança dentro. Se preciso for, ele leva para longe. Se preciso for, ele converte. Mas ele não vai deixar com que essa situação opressora continue aí, toda vez durando na sua vida, perdurando. Não. Chega um momento em que Deus dá um basta. Chega um momento em que Deus anula. Chega um momento em que Deus aniquila. Chega um momento em que Deus paralisa. Aleluia. Chega um momento em que Deus rompe, que Deus quebra, que Deus desfaz as cadeias opressoras.
Porque o povo de Deus, eles não foram chamados, não existe isso, você é chamado para viver a vida inteira em exílio, em cativeiro, em luta, em exército inimigo se levantando, em pedra de tropeço, não. Chega um momento em que Deus dá paz ao seu povo. Chega um momento em que Deus dá descanso ao seu povo, e através dessa palavra ele está dizendo, eu preparei um momento de descanso para você. Eu preparei um momento de paz para a sua vida. Eu preparei um momento de refrigério para a sua história, e ninguém poderá tomar isso de você. Ninguém poderá anular aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Aleluia. Porque Deus liberou para a vida de pessoas que estão me ouvindo nesse exato momento. O Senhor libera justiça e paz. Sabe o que é isso, irmãos? Uma coisa que talvez você não saiba há muito tempo, né? Paz e justiça de Deus, você ainda não viu. Você ainda não contemplou, mas os seus olhos vão contemplar. O povo de Jerusalém, aleluia, eles viram, eles ficaram sabendo daquilo que aconteceu com Babilônia. E até hoje a Babilônia não se levantou conforme a palavra que Deus havia usado o profeta Jeremias. E o Senhor diz para você, aleluia, aquilo que eu falei para você vai acontecer. Existem batalhas aí que estão findando. Existem lutas aí que estão realmente acabando, realmente, sendo anuladas por Deus, paralisadas. E o Senhor diz para você, eu jamais permitiria lutas, aleluia, que fossem continuar de pé na sua vida, não. O Senhor está anulando, Ele está parando. Quando Ele diz que para, Ele para. Quando Ele diz que anula, Ele anula. Quando Ele diz que desfaz, Ele desfaz. E é através dessa palavra, aleluia, o nosso Deus diz para você, eu estou desfazendo, eu estou anulando, eu estou paralisando aquilo que veio para te paralisar. O nosso Deus é um Deus justo, irmãos. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus que cuida, aleluia, dos seus filhos. E Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua casa, da sua família, assim como Ele havia prometido que o exílio não destruiria o seu povo totalmente. Ele diz para você, ei, não haverá destruição na sua casa, não haverá destruição na sua família, porque eu tenho poder para anular, diz o Senhor, aquilo que os teus inimigos pensavam que seria eterno na sua vida. Porque existem coisas que inimigos teus pensavam, batalhas que eles pensavam que seria eterno na sua vida, mas não vai ser eterno, porque Deus não vai permitir. Não vai ser eterno porque Deus não vai deixar. Não vai ser eterno porque Deus está paralisando. E quando Deus diz que paralisa, quando Deus diz que afunda, olha o que Deus usou Jeremias para dizer, será afundada, aleluia. Você vai observar que o profeta Jeremias, ele deu uma ordem dizendo assim, versículo de número 63, quando acabares de ler o livro, ataluzais uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. Aí você vai observar que ele disse isso a Seraías. Ele disse, olha, quando você acabar de ler essas palavras que está escrita aqui, você vai pegar uma pedra e vai amarrar esse livro e vai afundar, você vai atar esse livro na pedra e vai afundar, aleluia, no rio para nunca mais se levantar. Assim vai ser com Babilônia. Isso que ele estava fazendo era profético, era o que ia acontecer com aquele lugar. Era o que ia acontecer, aleluia, com aquele povo. E o Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor que farei grandes justiças na sua vida. Farei acontecer as palavras que eu liberei sobre a sua história. Justiça e paz é chegada na sua vida. Quem olhava para Jerusalém pensava, nunca mais vão se levantar. Até eles mesmos pensavam que nunca mais iam se levantar. Lembra do vale de ossos sequíssimos de Ezequiel 37? Quando Deus diz para Ezequiel, esse vale aí, Ezequiel, simboliza a casa de Israel. É a casa de Israel que diz que está assim. Eles estão assim espiritualmente. Eles estão pensando que não tem mais jeito para a situação deles. Eles estão pensando que estão dentro da sepultura e nunca mais vão se levantar. Mas não, isso não vai acontecer, aleluia, porque eu vou levantar esse povo novamente. Eles acham que não tem mais jeito. Talvez você está olhando para os teus inimigos, aleluia. Talvez você está olhando para pessoas que teve êxito contra você até hoje e está pensando, eles vão conseguir, eles vão vencer, eles vão viver aquilo que eles têm para viver e eu não vou conseguir viver. E Deus está dizendo, não, a palavra que eu lancei sobre você vai acontecer. Os teus inimigos vão provar de justiça. Eles vão provar das mãos de Deus tocando neles, porque ninguém toca naquilo que pertence ao Senhor para ficar sem resposta. Não somente Babilônia, mas outras nações que se levantaram contra o povo de Deus tiveram sua paga, e aqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor recebem paga. Declare comigo, eu sou escolha de Deus. Quem está me tocando, está tocando no próprio Deus. Eu sou escolha de Deus. Quem está me tocando, está tocando no próprio Deus. Quem toca em você não tem noção, mas está tocando no próprio Deus, pois você é a menina dos olhos do Senhor. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te separou, foi Deus que te chamou para este tempo. E Ele diz para você através dessa palavra, aleluia,
que ele não vai deixar com que inimigos teus tenham êxito. O Senhor não ia deixar jamais com que Babilônia imperasse a vida inteira, não. Deus ia mostrar o poder dele, isso que ele vai fazer. Aleluia, na vida de inimigos teus que tem se levantado contra você, ele vai mostrar que ele é na sua vida, ele vai mostrar que foi ele que te chamou, que foi ele que te escolheu. E ai daqueles que toquem na menina dos olhos do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor, você é a escolha de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou para este tempo. E o Senhor diz para você, tudo que te fizeram não vai ficar sem paga. Babilônia pensou que era forte o suficiente, que nunca cairia, pois é, mas o nosso Deus é mais forte do que ela, ele lançou ela realmente no chão. E o Senhor diz para você, eu estou lançando no chão, eu estou paralisando aqueles que queriam te paralisar. Eu estou anulando aquilo que eles lançaram contra você e fazendo justiça pela sua história. Se você crê nessa palavra, declare amém. Que Deus te abençoe e receba um tempo de justiça e paz. Declare comigo, eu recebo um tempo de justiça e paz na minha vida. Eu recebo um tempo de justiça e paz na minha vida. Que Deus te abençoe.